Então, agora sim, uma boa noite a todos e vamos dar início à correção dos exercícios que ficaram da aula passada sobre os conceitos básicos dos tributos. Então, nós temos uma lista com alguns exercícios, certo? Chegamos a falar do IPTU e IPVA, correto? Nós falamos na aula 1 sobre os conceitos, conhecimentos básicos, falamos as definições, né, de tributos, definições de impostos, taxas, as contribuições. Vimos as espécies tributárias, vimos em que incidem os tributos sobre consumo. Falei que a maior parte da arrecadação se dá na tributação sobre o consumo. Falamos sobre a tributação sobre o patrimônio. Inclusive, nós fizemos a contabilização do IPTU, né, para as empresas, e o IPVA. Vimos que quando a atividade principal da empresa não é o transporte, ela não utiliza ali os veículos, essa contabilização é considerada despesa, e quando é uma empresa prestadora de serviço de transporte, esses gastos com IPTU, ou melhor, com IPVA, é classificado como custo do serviço prestado. Beleza? E na indústria, quando for o IPTU, né? Então, IPTU da fábrica, contabilizado como custo. Vimos também alguns tributos sobre a renda, falamos sobre imposto de renda e tal. E ficou uma lista de exercícios. A primeira lista nós corrigimos e nós temos agora a lista número 2 de exercícios de conhecimentos básicos, e temos uma lista de tributação sobre o patrimônio. Então, nós vamos corrigir a primeira lista, que foi a lista número 2 de conhecimentos básicos. Tranquilo? Essa lista vai do número 1 até o número 10. Do 1 ao 10.
Ainda não. Calma aí. Vamos lá. Vamos iniciar a correção dessa lista, número 2. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, a número 1 é considerado uma taxa. Inclusive, essa aqui, se eu não me engano, a gente já corrigiu. Eu estou achando muito parecido os exercícios, mas vamos lá. É considerado uma taxa e, por extensão, um tributo a cobrança de fiscalização. Oi, João. Oi. Essa já foi corrigida na semana passada. Ah, então beleza. Então vamos corrigir a da tributação sobre o patrimônio. Eu fiquei na dúvida, mas beleza. Melhor ainda. Ô, Darleia, tem certeza que foi corrigido? Eu vi aqui Absoluta. uma lista com 15 e essa daí eu não vi, não. Essa Sim, ele essa postou é com no final 15. da aula. Não, essa Quê? é com 10 que ele tá falando. Não, essa é de semana passada. Pois é. Nós temos duas listas. Tem 3, na verdade. Isso, 3. Mais 2 de conhecimentos, de conceitos básicos. Básicos, isso. Entendeu? Deixa eu abrir A com que 15 seria aqui. para corrigir essa semana é a de tributo sobre o patrimônio. Deixa. Tarifa, segundo código. Um tributo. Taxa representa. Ué. Você manda para mim depois, por favor, as respostas, então. Tá bom. É o seguinte, embora eu tenha intitulado como duas listas, mas o que tem na lista 2 já foi corrigido na lista 1, é parecido. Se você observar aí, as questões são parecidas. Então, depois tu passa lá a resposta, tá bom? São duas listas que no final só uma só. Show. Então vamos para do patrimônio. Deixa eu só fechar aqui essa aqui. Abram, eu vou botar aqui a sobre o patrimônio. Então. Sobre o patrimônio são 13. Isso, essa mesmo. Seria isso aqui, né? Isso. Então vamos lá. Em relação ao IPVA, pode-se afirmar que é um imposto estadual destinado exclusivamente para conserto de rodovias. A gente viu que o tributo, o imposto, ele não tem vinculação, né? E a cobrança de IPVA sobre trem da Supervia, pois são veículos automotores? Não. Tá? O IPVA substituiu essa aqui nem teria como vocês responderem, porque eu não falei sobre isso, mas existe uma taxa de rodovia única que foi substituída, né, pelo IPVA. Isso é um tributo bem antigo. Então, marca a letra C aí, mas desconsidera essa questão, porque ela é bem defasada. Essa
taxa aqui é bem antiga. A número 2, vou botar aqui no chat, como de costume, para quem chegar depois, ou se pintar dúvida. A número 2, analise as assertivas a seguir em relação à legislação do Estado do Rio. O IPVA tem cobrança regressiva, pois quanto maior o valor do automóvel, maior é o imposto. É errado, né? Isso não tem nada a ver. O tributo ele não é cobrado em face. Na verdade, o IPVA tem cobrança... a taxa é a mesma, né? Se fosse alíquotas de acordo com o valor do bem, seria uma tabela progressiva, né? Então, ele não é... A tributação é a mesma, tá? Pro tipo de veículo, não pelo valor, né? A alíquota de IPVA para automóvel usado é menor do que a alíquota de carro novo. A alíquota é a mesma, entende? A classificação ali, automóvel de carro de passeio e tal, veículo de grande porte, temos os veículos com GNV, aí sim a alíquota é diferenciada. Mas se o automóvel é novo, usado, a alíquota é a mesma. Vai ser aplicada em cima do valor do veículo. Aí nós temos a tabela, o valor venal do veículo. Então as duas estão erradas. A número 2 é a letra D de dado. A número 3, em relação aos tributos municipais e estaduais cobrados sobre o patrimônio, analisa as seguintes afirmativas. O ITCMD, né, o ITD, é cobrado, por exemplo, na transferência de bens imóveis de forma gratuita, a título de herança. A gente viu lá o imposto de transmissão causa-morte e doação, que é cobrado na transferência não onerosa, né? Então, de forma gratuita. Então, essa assertiva número 1 está certa. A 2 fala que o IPVA tem alíquota uniforme em todas as 27 unidades de federação. É errado, né? O IPVA ele é um imposto de competência dos estados e cada estado tem a sua alíquota, determina ali o valor que será pago. Então, a número 3 é a letra A. A número 4. Opa, deixa eu botar aqui na tela. Aqui. Aí. Aqui nós temos essa situação para responder a 4 e a 5. Então, a companhia Candelária é uma empresa de transporte que possuía no início de 2016 100 veículos, sendo 50 ônibus da categoria comum e 50 ônibus de luxo. O IPVA individual era, respectivamente, de 2.400 e 3.600. A empresa pagou integralmente o imposto em fevereiro, mas em setembro vendeu um ônibus de luxo e 2 comuns. E em outubro adquiriu um novo veículo da categoria comum, pagando de imediato o IPVA de 540. Com isso, terminou o ano com a frota de 98 ônibus, 49 de cada tipo. Considerando a aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, a despesa com o IPVA, registrada no mês de setembro, resultou em quantos? Alguém tentou fazer essa questão? Eu fiz, só não sei se do jeito que eu fiz está correto. Deu quanto? 25 mil, número 4, né? Letra C. 27,100. Fazer o cálculo aqui. Tá.
Excel. Tem alguma outra forma que dê para fazer que não seja assim, que tem alguma fórmula que dá para fazer o cálculo direto? É porque você vai ter que fazer de acordo com os meses, porque no mês da venda tem aquele caso lá, né, de conhecer a despesa no mês que vendeu. Sim. Uhum. Eu vou tentar fazer aqui para aproveitar isso. Tem como você fazer e salvar esse arquivo e jogar aqui no chat? Tem. Só um Melhor minuto. do que printar. Tá. Eu fiz aqui o da 13. Essa aqui é da número 4 e 5. Já está até pronto aí. Show de Não, bola. esse aqui é da outra. Eu vou Uhum. fazer com base nela, né? Tipo, pegar aqui o... Esse aqui é da 12, 13, 4, e da 4, 5 eu não fiz assim. Então, vamos fazer aqui do zero. Cadê a questão? Isso. Nós temos a seguinte situação. A companhia possuía no ano de 2016 100 veículos. No caso, são 50 de cada. 50 e 50. Sendo comum 2.400 e o de luxo 3.600. Então, o valor total de PVA vai ser esse vezes esse. Total, R$300.000. Quantidade, tirar aqui, ó. Então, vamos lá. Quantidade, PVA e total. A empresa pagou integralmente o imposto em fevereiro, mas em setembro vendeu. Então, vamos fazer a contabilização aqui do zero. Fazer desde o igual a gente fez na outra. Então, nós temos a seguinte situação. Vamos fazer a contabilização sem considerar a venda primeiro. Então, nós temos R$300.000 de imposto, que dá 25 mil por mês. Então, nós temos aqui R$300.000, que é aquele lançamento lá de inicial, que é o PVA apropriar. Vou pagar isso aqui para não confundir. Certo? Vou pagar aqui.